Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e hoje vou falar para vocês sobre a SIRI, a síndrome inflamatória da resposta imunológica ao uso de antirretrovirais. Isso acontece numa porcentagem pequena de pacientes, mas são fenômenos bem interessantes e que devem ser observados em todo início de tratamento, principalmente quando tiver aqueles fatores de riscos mais importantes para desenvolver a SIRI, que é CD4 baixo, principalmente abaixo de 100, abaixo de 200 também para tuberculose, ou carga viral muito elevada. Então vamos para o primeiro slide aqui mostrando que o balanço das defesas pode acarretar numa síndrome inflamatória paradoxal, ou seja, não se espera que isso ocorra, mas isso acaba acontecendo. Não se espera que o paciente tenha uma piora antes de uma melhora, mas nós sabemos que isso é verdade numa porcentagem de pacientes. No próximo slide aqui para vocês, eu vou mostrar que a recuperação dos linfócitos ela é bifásica. Nos primeiros 3 a 6 meses, ocorre uma rápida recuperação do CD4, principalmente por aumentos de células de memória T, a CD4 5R0+, se não me engano, e diminuição da apoptose e redistribuição dos linfócitos tecidos para o sangue. Ou seja, no início do tratamento existe um boom de linfócitos, os TCD4 derivados, não os naive, que aumentam as defesas rapidamente. Mas, mostrar aqui para vocês, existe também um lento aumento nas respostas CD4 naive, são aquelas nativas. E isso ocorre, esse lento aumento, por expansão das células clonais, principalmente no timo. Então, esse aumento abrupto das defesas, entre aspas, pode desintocar, digamos assim, algumas doenças que não se sabia que o paciente tinha. E eu vou passar depois no final a lista das mais comuns. Isso é tanto verdade, como eu falei para vocês, quanto menor é o CD4 do paciente. No próximo slide aqui para vocês, eu vou mostrar que, então, a síndrome inflamatória da reconstituição imune, ela é uma piora paradoxal da doença conhecida ou doença prévia não conhecida, mascarada, que aflora com a melhora imunológica. Então, são essas duas possibilidades que fazem com que o paciente possa ter uma piora, e isso acontece nos primeiros meses de tratamento. Tem até um slide aqui que eu mostro que 7% dos pacientes podem apresentar essa síndrome paradoxal nos primeiros 30 dias, principalmente com a terapia é altamente potente e eficaz, mas que ela deve ser manejada conforme a doença que aparecer. Não, veja, não é obrigatório que isso aconteça em todos os pacientes. Então sabemos que isso pode acontecer em alguns pacientes. No próximo slide aqui eu vou mostrar para vocês exatamente os 7% dos pacientes nos primeiros 30 dias. Então, vou botar a lista aqui das mais comuns. A primeira delas é o Mycobacterium avio. Ele é uma espécime de micobacteriose semelhante à tuberculose, mas ela causa linfadenites, principalmente gânglios inchados, que podem fistulizar. O diagnóstico é feito através de punção local, pode-se tentar cultura, PCR, e existe tratamento para isso aí também, além de se manter um antirretroviral. Entendam, qualquer uma dessas doenças que apareçam não é motivo para interrupção dos antirretrovirais. E como eu mostrei para vocês anteriormente, o principal fator de risco para se ter uma doença dessa, uma síndrome dessas paradoxal, é se iniciar tardiamente os antirretrovirais. Então, quanto antes se inicia o antirretroviral, menor, muito menor fica as chances de se desenvolver uma doença dessas. A segunda da lista aqui é a tuberculose. A tuberculose ela pode aparecer de forma atípica ou mesmo atípica em pacientes com imunossupressão mais severa. Também tem tratamento para isso. A terceira que eu botei aqui é a varicela zoster. Então a varicela zoster ela aparece de forma típica, que é aquela exatamente no dermátomo, que acompanha o dermato. O tratamento também é com antiviral, valaciclovir ou aciclovir, também um tratamento típico. A terceira é a LEMP. A LEMP é a leucoencefalopatia multifocal progressiva. Ela é uma resposta também inflamatória, mas também pelo JC vírus, e não existe ainda tratamento específico para ela. Nós sabemos que o uso de antirretrovirais para o HIV pode desencadear uma doença que já existia, LEMP, certo? Mas também não é motivo para interrupção, porque ela piora ainda mais se o paciente suspende o tratamento. Então, não é motivo para parar o tratamento. Criptococose é um fungo
Esse fungo tem uma predileção enorme para o sistema nervoso central, próstata também, e ele é facilmente tratado com antifúngicos, principalmente anfotericina, os complexos lipídico, lipossomal, ou mesmo a deoxicolato pode ser usado com 5-fluoxetocina para o tratamento dessa doença, que essa sim, quando dá no sistema nervoso central, todas essas que dão no sistema nervoso central como forma paradoxal de reconstituição imune são doenças graves, são doenças que necessitam invariavelmente de hospitalização. A próxima é o herpes genital recorrente. Sabemos que o paciente que começa a recuperar a sua imunidade, começa a alterar a sua imunidade, no caso, melhora, ele pode começar a aparecer nele o herpes genital recorrente. O tratamento é conforme o tratamento no paciente também não soropositivo, não muda muita coisa referente a isso. Toxoplasmose eu já tenho alguns vídeos aí atrás que eu falei sobre ela. Ela pode estar, entre aspas, adormecida, mascarada, e com a resposta imunológica do paciente acabar aparecendo as lesões de uma doença que ele já tinha. Também deve ser tratado, o tratamento é com sulfas e tudo mais. Molusco contagioso, facilmente tratável, e também ele melhora com o passar do tempo, com o uso de antirretroviral, essas lesões todas, as defesas acabam aumentando mais e acaba combatendo essas próprias doenças paradoxais. Botei ainda o pneumocistose, PCP, que é o Pneumocystis gyrovese, ele é um fungo, também tratado com derivados de sulfa. O sarcoma de Kaposi, ele é uma doença também causada por um herpes, e ele pode estar, entre aspas, adormecido no momento do diagnóstico, naqueles pacientes com imunossupressão severa, e as doenças e as lesões aflorarem com tratamento antiviral. E esses pacientes com sarcoma de Kaposi, eles têm que ser, dependendo do grau de comprometimento, ser acompanhados também com um oncologista para usar quimioterapia. Dermatites são muito comuns no início do tratamento do paciente HIV positivo. Elas podem ser realmente uma reação do antirretroviral, né? Mas ela também pode ser uma reação dessas paradoxais, lembrando sempre que se for usar o abacavir, que pode confundir com essa reação paradoxal, o HLA B5701 deve ser medido, porque os pacientes que possuem esse HLA têm uma tendência enorme a ter doença severa da pele, inclusive com risco de óbito, quando são expostos ao abacavir. Peroni também acontece, e doenças autoimunes, não raramente a gente vê os pacientes iniciarem o tratamento e aflora, entre aspas, assim, uma doença autoimune, como doença de Graves ou o próprio lúpus eritematoso sistêmicos. É um assunto bem interessante. Essas lesões, essas doenças paradoxais, como eu falei, elas podem estar, entre aspas, incubadas e não expressadas na sua forma mais clássica, e virem a se expressar no momento em que existe o início da terapia antiviral. Um exemplo que eu dou é que quando tu inicia a terapia antirretroviral, você inicia uma guerra contra o vírus, e todo o campo de batalha sofre um pouco com essa guerra, mas o objetivo aqui é justamente empurrar o vírus do HIV para carga viral indetectável e deixar com que os linfócitos TCD4 e TCD8 se recuperem da lesão que ele causou, que o vírus causou nos últimos tempos nesses pacientes. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, me sigam aqui no canal para a gente continuar produzindo vídeos de qualidade em infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.